Olá, eu sou Marília de Abreu, eu sou sacerdotisa da Wicca das Bruxas. Eu gostaria de falar um pouco a respeito do que eu chamo do universo feminino dentro da bruxaria. A, a bruxaria é uma religião, é uma forma de expressão religiosa tipicamente feminina. Por quê? Porque é do universo feminino uma introspecção, uma busca de compreensão, uma vontade de estar sempre entendendo as coisas, buscando respostas. É uma característica feminina você ter contato com seus próprios sentimentos, com as suas intuições, levar em conta essas intuições. E tudo isso já é natural do universo feminino, né? Os homens, quando eles entram, não que eles não possam ser, mas eles têm uma natureza mais competitiva, a ideia de supremacia, a ideia de ter as coisas mais formalizadas, mais quadradinhas, né? Aquela ideia de não, vamos sistematizar as coisas, é, a gente pega um livro de um autor homem, a gente percebe assim que ele pensou todos os capítulos, ele foi falando ordenadamente, ele tem uma visão bem cartesiana da coisa, e eles tendem a sistematizar e a criar é, 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 escolas de bruxaria. é, e é aquela coisa, você reúne várias pessoas, você ensina a coisa sistematizada, a coisa mais formalizada, a hierarquizada, algo bastante exclusivista, né? Nós somos diferentes daqueles e não sei o quê. É, de excluir outras formas, quer dizer, parece que o certo sempre vai ser só aquele caminho. É bem a ideia do masculino, que é presente em todas as atividades que os homens participam. Eles têm essa visão que não inclui, não acolhe, não dá suporte, né? Passa a informação e agora você se vira, enfim. A verdadeira bruxaria, ela nasceu justamente ao contrário, né? Quer dizer, as mulheres entendendo os seus universos, entendendo aquilo que para elas era importante, o, eh, a busca da própria verdade, a identificação de situações similares com outras pessoas, é a ideia de que como você pode desencadear as coisas com coisas simples, né? Então hoje você fala assim, ah não, eu tenho que comprar um caldeirão, eu tenho que comprar uma panela de ferro, eu tenho que fazer uma colher de pau, eu tenho que ter o atame, a varinha, eu tenho que comprar essas coisas. E essas coisas, elas não eram compradas, elas eram os utensílios que as pessoas tinham em casa, né? É muito importante que as pessoas que hoje vão estudar bruxaria, que elas entendam que assim, o que aconteceu no fim dos anos 50, no começo dos anos 50 do século passado, é que a bruxaria, pelo menos na Inglaterra, começou a ser não ser perseguida, o que acontece é que as pessoas tentaram fazer, recolher de outras culturas, o que hoje é muito comum a gente chamar de apropriação cultural, né? Que é você pegar. Isso aqui funciona de um, funciona do outro, isso aqui é coisa. Pegou informações de diversos grupos que ainda praticavam a bruxaria e misturou com coisas que tem a ver com automagia, coisas que vêm conceitos que vêm do Oriente, e criaram uma miscelânea, né, para criar, para justamente dar essa forma, né, dar essa coisa do é, sistematizado, né, do formal, de você começar a ter uma aula assim, uma aula assado, tratar desse tema, tratar daquele tema, aprender feitiço, aprender qual é a cor da vela certa, qual é o dia certo de fazer o ritual e assim. Só que assim, a vida não é assim. Daí aí você percebe que você está voltando, né, a criar na situação, no ambiente religioso, algo muito parecido com o que existe nas religiões
do mainstream, né? Você vai na igreja, frequenta, paga promessa, reza o Pai Nosso, 10 Ave Marias, faz não sei o que lá, resolve as coisas e assim, não existe uma espiritualidade que a gente chama de estilo de vida, que é a espiritualidade que você está usando no cotidiano. Então você está atravessando a rua, você está em contato com o divino tanto quanto se estivesse num ritual. Você pode estar fazendo, desencadeando a magia a partir de qualquer situação. E nem sempre você vai poder esperar uma data propícia, a lua certa, para você poder fazer alguma coisa. Normalmente os problemas graves vão acontecer justamente nas horas ruins. Né? Então, ou bem você tem uma estrutura, você se fortaleceu e tem uma estrutura pessoal de ser capaz de desencadear essa magia, ou bem você fica sem. É aquela coisa, você acendeu 10 velas cor-de-rosas e a pessoa não voltou. Então o que acontece, né? A bruxaria ela ressurgiu justamente com um movimento que era masculino, né? Ela ressurgiu, foi importante, né? As pessoas elas não estavam tendo acesso à informação. Então, quando elas perceberam que existiu aquilo, quer dizer, a pessoa houve uma pesquisa histórica, houve trazer de volta algumas práticas, né? E aí o que acontece? Uma coisa que eu ouço demais dos meus alunos, das pessoas com quem eu falo que eu sou bruxa, elas falam assim, gente, quando eu tive contato com isso, a impressão que eu tive é que é tão familiar, né? É como se fosse alguma coisa que eu sempre soubesse, né? E que só não encontrava validação no ambiente que eu estava, mas eu parece que eu tinha certeza que devia ser assim, né? E principalmente quando a gente fala de mulheres, né? As mulheres têm essa coisa de tá, não sabe que é amuleto, mas você entregou uma coisa sua, uma coisa que você gosta muito, para a pessoa que vai viajar, como se fosse uma coisa que um elo entre você e ela para dar sorte, né? A gente faz isso de criança no entanto, é, quando começou a trazer de volta toda essa parte de pesquisa, a gente começou a entender então que isso existia, né? Então isso existia, isso aí tinha nome, eram práticas que eram presentes em diversos povos, né? O fato de ser uma religião xamânica, e talvez tenha sido por isso que as pessoas tentaram fazer essa colcha de retalhos, né? Porque as religiões xamânicas elas têm uma fonte comum, né? Que é o outro plano, o plano astral. Quando você tem essa fonte comum, então algumas práticas, algumas coisas são universais em todas as religiões xamânicas. É aquela coisa que as pessoas ficam assim, nossa, mas um índio norte-americano e um xamã siberiano fazem coisas muito parecidas, sim. Fazem, e um australiano e um africano, enfim, são as religiões xamânicas, elas têm essa ponto em comum, mas tem também a questão que é da cultura. Então, é nomenclatura, divindades, alguns valores, alguns conceitos. Né? A gente tem que saber filtrar isso, né? E quando a gente começa a fazer um trabalho que não é para fora e que não é intelectual, mas sim para dentro, e você vai conectando com essas coisas que são a sua história, a sua história, não só dessa vida, mas de outras vidas, que você vai se conectando de novo com esses pontos que fazem sentido, e para cada um é um jeito, para cada um é um jeito, não adianta a gente impor, ah, não, você tem que ter tais instrumentos, ah, você tem que cultuar tal divindade, você tem que. Não, não, é para cada um, alguma coisa faz sentido. E para mim, né, para mim, a ideia de você reconstruir a bruxaria não é só com a pesquisa histórica. Né? Você reconstrói quando você começa a perceber que existe pontos que são comuns, existem pontos que são, como é que eu vou dizer assim, universais, né? E aí você vai podendo, ao invés de impor, né, que também é uma coisa bem masculina, você ao invés de impor panteão,
instrumentos, sistemática, tipos de ritual, tudo mais. Você simplesmente faz o quê? Você vai facilitando com que cada um encontre o seu caminho dentro da magia. Né? E a magia é estilo de vida, ela não é só na lua cheia, no sabás, não. Eles formalizaram uma coisa, não, é pelo norte, é pelo sul, é para a direita, é anti-horário, é horário. Não, gente, isso é formal, isso é forma. Existe um porquê, uma historinha por trás de todas essas coisas. E quando você entende essa historinha por trás dessas coisas, você vai na essência, você não vai na forma. Né? E a gente na Wicca das Bruxas, o que a gente faz é justamente isso. A gente dá esse suporte, quer dizer, a gente conhece, tem o caminho que a gente já traçou e que outras pessoas a gente também já auxiliou. E a gente tem como dar esse suporte. A pessoa vai encontrando o seu caminho, a sua magia, o seu sistema pelos seus próprios meios, pela sua própria história. Né? A gente parte dessa premissa. Tá? Então eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha também no nosso site, né, www.wicacedasbruxas.com.br, e curtissem a nossa página, seguissem a nossa página no Facebook também. E muito obrigada por ouvir. Tchau.